Entra dia, sai dia, as mesmas notícias se repetem. Isso tudo é tão ridículo. Esse mundo está podre. Mas e se tivesse uma solução? E se alguém pudesse de alguma forma resolver isso? A resposta veio do céu em formato de caderno, caindo em territórios brasileiros. E se o Death Note caísse no Brasil? E para este cenário, vamos considerar um Kira brasileiro. E aqui vou considerar dois cenários. Nosso Kira optou por agir pelas sombras, iniciando sua primeira onda de limpeza, começando pequeno, eliminando criminosos, traficantes e milicianos. A polícia ficaria confusa com tantas mortes inexplicáveis, pois todas elas seriam diagnosticadas por parada cardíaca ou morte natural. A mídia não conseguiria explicar, então muitos poderiam atribuir algum tipo de castigo divino. Então muitos poderiam crer que seria um tipo de arrebatamento, mas muitos inocentes poderiam perder as suas vidas, pois os criminosos restantes intensificariam a violência para tentar manter o controle, pois afinal seus líderes faleceram. O Kira brasileiro poderia eliminar centenas de pessoas em uma semana, e depois disso ele já poderia partir para presas maiores. Vários políticos corruptos iriam de Vasco, tudo isso em apenas um único dia. Mas é claro que haveriam consequências. A morte súbita de vários políticos geraria uma crise governamental e também uma crise econômica, porque apesar de tudo são esses idiotas que administram o nosso país. Então, sem querer, o Kira poderia criar uma nova ditadura militar. E os aliados dos mortos poderiam ficar paranoicos, pensando que haveria algum esquema contra eles. Mas como o Kira está em completo anonimato, ninguém saberia das regras do Death Note. Então as pessoas pensariam que algo está fazendo isso, e não alguém. E com isso, a CIA, o FBI e a Interpol ficariam aqui no Brasil para fazer uma investigação rígida, pois o Kira começaria a eliminar pessoas na maioria dos continentes, e como ele nem sequer deu as caras e não deixou nenhum indício sobre ele, ninguém conseguiria pegá-lo, e ninguém saberia quem ele é. A não ser que ele seja uma mula e fique se revelando. Aí sim, uma hora ele poderia ser descoberto e pego. Mas se ele continuasse de boa no anonimato, o futuro do mundo seria completamente imprevisível. Qualquer coisa poderia acontecer. Então eu vou deixar para você decidir o que aconteceria. O nosso Kira brasileiro é um completo narcisista, então ele fez posts na internet se revelando, dizendo quem ele era e o que ele faria, usando técnicas para esconder o seu IP e todos os seus dados. De primeira, ele poderia ser completamente ignorado ou tratado como se fosse um meme, isso até o primeiro político corrupto ir de Vasco ao vivo. E não só ele, mas muitos outros. Isso geraria um pânico nacional, mas como ele estaria eliminando criminosos e corruptos, ele rapidamente seria adorado, se tornando a pessoa mais famosa do mundo em poucos dias. O Brasil viraria um campo de guerra digital. Kira ganharia cultos de adoração e admiradores em todo lugar que você pode imaginar. Seria a nova religião moderna, que ganharia milhões de fiéis em pouquíssimo tempo. Com isso, a Polícia Federal criaria operações para caçar o Kira, provavelmente até prender os seus apoiadores. O governo tentaria censurar qualquer tipo de apoio ou apologia ao Kira, mas seria inútil. Não demoraria muito para que o Kira começasse a agir no exterior, então as maiores potências mundiais ficariam de olho no Kira. Um prêmio bilionário seria posto sobre sua cabeça, e eles tentariam de tudo para tentar achar o Kira. Ele seria caçado por todo tipo de gente. Mas e se a gente apimentar um pouquinho a situação? Para fechar o vídeo com chave de ouro, é claro. Vamos introduzir o L brasileiro, vulgo Luciano. Diferente do L japonês, que é um detetive, aqui ele poderia ser um hacker, um dos melhores, ou o melhor do Brasil. Outra grande diferença do L japonês, que faz deduções clássicas e tudo mais, aqui ele jogaria sujo, porque ele saberia melhor do que ninguém que a justiça brasileira é falha.
Ele estaria fazendo isso não porque é o certo ou a justiça, mas sim porque ele está sendo muito bem pago. Então, para começar, ele começaria criando um monte de fake news, falando: esse cara aí não é Deus coisa nenhuma, tudo se trata de um grupo terrorista. Ele também poderia dizer que a maioria das mortes foi pura coincidência. Ele poderia dizer que a maioria dessas vítimas já sofriam de doenças terminais, ou então já tinham doenças cardíacas. Essas fake news seriam disseminadas e espalhadas por toda a mídia. Seu objetivo seria desmoralizar e, de certa forma, enfraquecer o Kira. E quando conseguisse, seu segundo passo seria testar o Kira. Ele poderia fazer isso exatamente da mesma forma que o L japonês, assim tendo a certeza absoluta que o Kira mata de forma sobrenatural, através de um nome e um rosto. Assim ele poderia se infiltrar em todo tipo de rede social que adora o Kira. Não só isso, mas ele teria disponível um grupo de hackers à sua disposição, talvez até inteligências artificiais que o ajudassem a detectar padrões nas mensagens do Kira. E após muito tempo de investigação, ele poderia encontrar falhas na justiça do Kira, mostrando que ele não mata certas pessoas que supostamente mereciam morrer, expondo a falha e o desmoralizando ainda mais, assim criando uma verdadeira guerra do L e seus apoiadores contra os adoradores do Kira. E dessa forma, o nosso Kira brasileiro poderia optar por não ficar na internet, raramente ou nunca mais aparecendo na internet. Dessa forma, ele poderia continuar agindo normalmente e ele nunca seria pego. E quando ele sumisse, haveriam imitações dos seus posts. Pessoas iriam se passar pelo Kira. Haveriam vários e vários farsantes. Seria difícil dizer quem tá brincando e quem tá falando sério. Mas o nosso L brasileiro, de certa forma, poderia esperar por isso. Então ele iria vasculhar todos os posts do Kira, mexendo em todos os grupos e redes sociais que o apoiam. Ele poderia encontrar pistas, mas talvez nenhuma resposta definitiva. Ele ainda não saberia quem é o Kira e como de fato ele faz isso. E com isso, o nosso Kira brasileiro venceria o L brasileiro, criando uma legião de milhões e milhões de fãs. Mas se o Nier brasileiro... A gente não fala disso porque é a pior parte do anime, tá ok? E aqui vai um agradecimento especial para todos os membros deste canal. Vocês são uma verdadeira joia rara para mim, e eu agradeço de coração por estarem me ajudando. Torne-se você um membro também. Você terá acesso a vídeos antecipados como esse aí que está aparecendo, isto somente sendo um colaborador, e para os super colaboradores do canal, terão acesso a vídeos exclusivos, como também você vai ter acesso a emojis e outros tipos de interações especiais. Venha fazer parte do Seja Membro e vamos fazer a diferença. Beijinho.